Quando a gente fala sobre uma tarifa da região metropolitana, ou um transporte que consiga integrar a região metropolitana, a gente fez sabatinas aqui com os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem, Ibirité. E a gente falava sobre isso com todos aqueles candidatos à prefeitura, a essas prefeituras, professor. E sempre a gente fazia a pergunta, tem como integrar? Tem como ter uma tarifa única? Uns respondem que sim, outros que não, mas de forma muito superficial. Sendo um especialista da área, seria esse talvez um pontapé inicial, de fato, um projeto para uma integração de verdade, assim? Eu acho que esse é um pontapé, acho que esse é um ponto que a gente tem que discutir. Olha só, Thalita, a partir do momento que você tem um diagnóstico onde na região metropolitana de Belo Horizonte eu tenho 279 tarifas, 5 cartões diferentes para usar o transporte coletivo, onde está o usuário nessa? Sim, eu não sei nem quanto eu vou pagar quando eu sair de casa para chegar ao meu destino. Eu não sei nem como é que eu vou pagar. Então, assim, dá para discutir? Dá. O problema é profundo? É. Agora, que dia que nós vamos começar a resolver, assim, efetivamente? A diferença para nós, assim, ele mora em Ibirité e trabalha em Belo Horizonte, ele mora em Igarapé e trabalha em Sabará, assim, não há, gente. É um cidadão que precisa se deslocar e que resolveu morar nessa região metropolitana. E nós, planejadores e políticos desse mundo, resolvemos que são 34 municípios. Que deveria ser assim para melhorar a vida dessa pessoa. E no transporte metropolitano ou no transporte coletivo, isso não tem melhorado a vida de ninguém, né? Agora, professor, as bases para este pontapé inicial que foi mencionado, elas são, primeiro, de tornar o transporte algo com o qual o cidadão tome como uma preferência, porque acho que há um descompasso muito grande entre a capacidade do transporte público de fazer uma oferta que dê àquele cidadão a percepção de que ele pode se deslocar bem, rapidamente, com uma tarifa acessível, com as outras disponibilidades que ele tem, de aplicativos, de utilização do próprio carro, de financiar um veículo, por exemplo. O trabalho inicial tem a ver mais com uma pedagogia combinado com a possibilidade de uma tarifa melhor? Eu acho que são as duas coisas, exatamente, sim. Eu preciso ter informação. Eu não sei qual sistema que eu pego hoje para eu poder saber como eu chego em Betim. Como eu chego em Igarapé ou em Baldim. O que eu uso? Cada município tem o seu sistema de informação, cada município tem uma tarifa postada de um jeito. Eu acho que a informação é fundamental. Assim. Eu decidir a hora que eu pego a informação. Vamos pensar na coisa. Para eu pegar um Uber, eu pego meu celular e chamo um Uber. Não? Qualquer parte do Brasil, né? Qualquer parte do Brasil, com o único aplicativo. Como é que eu sei como é que eu quero chegar de ônibus? E eu sei quanto eu vou pagar no Uber. Como é que eu sei quanto eu vou pagar e vou chegar lá? Eu não tenho informação. Então, se eu não tiver informação e se eu não tiver vontade de uma política tarifária integrada, é difícil, né? É difícil eu conseguir chegar e atrair pessoas novas para esse sistema. Usa quem não tem condições de usar outro meio de transporte. Se eu pegar hoje a realidade da população brasileira, os usuários do transporte coletivo vão chegar à conclusão seguinte: ele se desloca para trabalho e escola. E o lazer? E o direito à cidade? Né? Quantos trabalhadores conseguem hoje pagar um transporte coletivo para ir a um ponto de lazer no final de semana? Não é? Aí a mesmo um posto de atendimento aí ao médico, ou seja, esse sacrifício é tão grande que eu tiro o direito à cidade dessa pessoa. Então, eu tiro o direito a buscar um emprego. Então, eu tenho estudos que demonstram que é o seguinte: quanto maior o preço da tarifa, menor a pessoa consegue se deslocar para ir ao trabalho. Ou seja, ele busca trabalho mais próximo da região dele. Mas ele também não busca lazer, porque ele não tem condições de sair nem de casa. Quanto é hoje para uma família de 4 pessoas ir e voltar no parque municipal? Tarifa R$4,50, 9,18, R$36. Adicione-se aí lanches, adicione-se outras coisas e algum consumo marginal que ele pode ter ali. Exato. É um custo de, sei lá, R$150, R$200, que para um país de salário mínimo é absolutamente inviável. Isso é quanto o salário mínimo? De R$1.400 é quase um quarto, quase um terço do salário mínimo. 10%. 10% do salário mínimo. Se eu saio 4 vezes por semana, eu gastei um terço do meu salário.
aproveitando isso, professor, lhe pergunto. Tem algumas iniciativas de... Goiânia, aí, só dizer, Goiânia, eu tenho um programa em que a empresa compra o Vale Transporte do mês inteiro do trabalhador e ele ganha o direito ao sábado e domingo. O senhor tocou exatamente no ponto em que eu queria lhe perguntar. Por que eu não posso? Esse tipo de iniciativa me parece ser um caminho que alguns candidatos têm adotado e algumas discussões, país afora inclusive, têm adotado. Vamos estabelecer uma tarifa zero aos domingos, por exemplo. É um primeiro caminho? Vamos discutir não. Mas se ao invés de eu dar o domingo, eu der mais 10 centavos de desconto. Peraí, eu vou dar o lazer ou uma redução na tarifa no dia a dia? O que eu quero? Eu fui lá conversar com o cidadão? Não. Eu tomei a decisão no meu gabinete. Nós desaprendemos a conversar com a população. A política tá distante? Tá distante do povo, né? Quem se envolveu hoje na eleição? Não é? Você tá distante porque eu também fui embora. Eu não tô lá no dia a dia. Não é? Eu tô pautando pela violência entre os candidatos, pela fake news. Não tô me pautando pela essência da minha vida, né? Se foi lá discutir com o cidadão se eu queria a ciclovia na Fospena ou não, se eu quero uma ciclovia ou uma faixa para moto, eu fui assim. Então, a falta do diálogo, a falta da discussão, do definir em conjunto o que eu quero para minha cidade, se eu quero a tarifa a zero no domingo, ou se eu quero menos 10 centavos, sei lá quanto, no dia a dia, é uma discussão que eu tenho que perguntar para ele. Eu não vou discutir sozinho. Eu não vou decidir sozinho. Isso me faz, pela fala do senhor, voltar num ponto em que nós conversamos aqui, inclusive antes de começar a nossa entrevista. É diagnóstico, é diálogo e capacidade de encontrar ferramentas que permitam captar essa impressão do cidadão. Temos alguma experiência, professor, que pode nos indicar um caminho nesse sentido? Quer dizer, a gente fala às vezes em descentralização. Diz, não, discuta com o cidadão na regional. Ou discuta com o cidadão utilizando novas tecnologias, o que ele mandar no... Aí tem gente que diz, o zap do ônibus ou coisas dessa natureza. Tem experiências para conseguirmos captar isso como subsídio? Tem inúmeras. Citar um exemplo para você. Nós fizemos um plano de mobilidade há pouco tempo no município, no interior de 200 mil habitantes. Nós fizemos um negócio muito bacana que a gente chamava de café. Então a gente definia uma pauta, ia para um local com a comunidade, um centro de convivência ou a casa de uma pessoa de referência, levava 3 bolos, café e conversava. Não era em Belo Horizonte, em Minas Gerais, senão a gente levava um pão de queijo. E conversava sobre o problema, aquele problema específico, sobre como andar de bicicleta na cidade, sobre como é que era o trânsito, quais as dificuldades no transporte coletivo, e me impediram técnico de ir na conversa. Porque disseram assim, você vai formatar o negócio, Renato. Deixa eles falarem livremente, construir o sonho. Eu te levo depois do resultado. E funcionou maravilhosamente. Então assim, eu levo 10 pessoas, 15, quantas chegarem naquela comunidade para conversar. Qual é a textura na cidade? Traga para conversa. Vou reduzindo, elegendo os delegados, que seja pequeno ali. Vão resolver agora. Qual que é que eu quero? Divida por regionais, né? Regionais. Mas vai pouca gente. Foi quem quer, vamos começar? Fazer, né? Testar. Vai 10 hoje, 15 amanhã, 20, ou vai 5 depois se eu não conseguir fazer direito. Mas eu estou disposto a atender a resolução dele. Porque ele deixou de ir, porque ninguém atende depois que eu resolvo, né?